Olá amigos, estamos de volta no nosso canal Reflexão e Ação e meu nome é Adilson. Eu sou a Sônia, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje refletiremos no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa, é bem forte o primeiro, tanto o primeiro mandamento como o segundo, né? Porque não é só amar de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Justamente. E Jesus então diz: nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas. É verdade. Que naquele tempo compunham o Antigo Testamento. Hoje a gente pode dizer que também inclui o Novo Testamento, inclui tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo resume tudo. Bom, por isso é importante que a gente se ame, né? Porque se você não gostar de você, não amar a si mesmo, como que você vai amar o próximo como a você mesmo? Exatamente. É importante a gente se amar. E muita gente poderia perguntar: o que é me amar? Quando eu me amo, quando eu gosto de mim, significa que eu sou uma pessoa que me preocupo de fazer o bem, fazer as coisas certas, para que eu não venha sofrer as consequências dos atos equivocados. Exatamente, porque toda vez que a gente faz o bem a alguém, nós também estamos fazendo um bem a nós mesmos. Então é importante amar o próximo como a nós mesmos, mas amar a Deus sobre todas as coisas. E é interessante, o resumo dos 10 mandamentos estão nesses dois. Exatamente. Porque se você ama o próximo como a você mesmo, né? Bom, vamos começar por Deus. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, né? Como ele diz aqui, ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento significa que eu vou ter um amor incondicional por Deus. Um amor total. Total. Ele vai estar sempre ocupando o primeiro lugar na minha vida, nas minhas decisões. Deus estará na frente. É um amor bem comprometedor, porque é um amor que
diz o seguinte, que você estará disposto a renunciar ao que quer que seja para poder amar Deus sobre todas as coisas. Então é um amor bem comprometedor. Quer dizer, quando você ama Deus sobre todas as coisas, uma das coisas que nós provamos o nosso amor por Ele é quando nós ouvimos a sua palavra e guardamos ela no nosso coração. Fazemos como Maria, ouvir, meditar e guardar no coração. Quando somos obedientes a tudo aquilo que Ele nos diz para fazermos. E a colocamos em prática. Quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas significa que nós não vamos falar o nome de Deus em vão. Não vamos deixar de glorificá-lo no dia que é o dia do Senhor. Não vamos deixar de ir à igreja, prestar o nosso culto a Deus. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, não o trocamos por outras coisas. Não colocamos outras coisas em primeiro lugar na nossa vida. Verdade. Exatamente. A gente coloca Deus no seu devido lugar, que é o primeiro, que está acima de tudo mais. E quando você ama o próximo como a si mesmo, você vai fazer todo o possível e impossível para ajudar o seu próximo, não julgar, não levantar falso testemunho, não desejar as coisas dele, né? Não desejar a mulher do próximo, o homem do próximo, não roubar. Então, nós vamos estar cumprindo com todos os mandamentos. Com certeza. E o amor realmente, ele apaga uma multidão de pecados, né? Então, quanto mais a gente ama, menos pecados nós vamos levar conosco no dia do nosso julgamento. Realmente, amar o próximo como a si mesmo significa não fazer nenhuma das outras coisas que não são recomendadas nos 10 mandamentos, né? Exato. Não fazer nada disso, né? A gente não vai cometer, pecar contra, né, a castidade, o adultério, não vai desobedecer, vamos honrar o pai e mãe, porque pai e mãe é o nosso próximo. Quer dizer, é bem interessante, né? Bem interessante como que Jesus disse, ele não veio abolir a lei, ele veio completá-la. E a gente vê que nessa explicação, né, que ele dá, que ele está resumindo os 10 mandamentos nesses 2, então você vê que ele completou. Ele veio simplificar. Ele simplificou os 10 mandamentos, porque todos os 10 mandamentos estão dentro desses 2, né? É verdade. É bem interessante. E os saduceus, como a gente vem sempre falando, saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles tinham a fé deles na reencarnação. Não acreditavam. Na reencarnação. Então, na passagem anterior a esse evangelho, eles foram conversar com Jesus e contaram aquela história da mulher que ficou viúva e o marido morreu e não teve filho. E na lei de Moisés dizia, então o irmão case com a viúva para que dê continuidade à geração do irmão que morreu sem ter filho. E aí contaram a história que a mulher então ficou viúva 7 vezes, casou com os 7 irmãos e não teve filho de nenhum deles. Bom, porque a gente já sabe que a estéril deveria ser ela, porque se ela não teve filhos. Mas eles contaram essa história para Jesus e perguntaram, Senhor, lá na ressurreição, de quem ela vai ser esposa, já que ela foi casada com 7? Teve 7 maridos. Aí Jesus falou, vocês estão cometendo um erro, vocês não estão entendendo bem a escritura. Aí Jesus fala que no reino de Deus não terá esposo e esposa, marido e mulher. Lá todos serão como irmãos. E Jesus vai mais adiante falando para eles
se eles não se lembram o que Deus falou, que Deus, ele é Deus de Isaac, ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele é Deus de vivo, não de mortos. Então, Jesus lembra isso para os saduceus, e os saduceus saíram calados. Então, toda aquela trama que eles fizeram, né? Jesus até os repreende quando eles começam a falar com Jesus. Jesus chama eles de hipócritas, porque eles chegaram para pegar Jesus. Pensaram que iam falar e Jesus não ia ter resposta para eles. Muito pelo contrário, a resposta que Jesus deu fez com que eles se calassem e com que aquelas pessoas que ouviram tudo admirassem mais ainda Jesus. Verdade. Então, Jesus, mais uma vez, demonstrou para eles o quanto eles estavam agindo mal, porque eles não amavam nem a Deus, em primeiro lugar, e nem amavam-se uns aos outros, porque o tempo inteiro ficavam perseguindo Jesus, o tempo inteiro tentando pegar Jesus em falso para que depois pudessem ter uma justificativa para condená-lo à morte. Isso é o contrário de amor, isso é um verdadeiro desamor que eles tinham por Jesus. Mas as respostas de Jesus eram sempre muito sábias e fazia eles se calarem. Então, quando eles pensavam, bom, dessa vez a gente pega ele de jeito, dessa vez a gente pega. E Jesus dava uma resposta, ainda dizia que sabia muito bem o que estava no coração deles. Então, eles usavam até um vocabulário falso, né? Senhor, nós sabemos que tu é justo, quando foram perguntar da moeda, né, se era justo pagar imposto. Sabemos que tu não comete nenhum erro, você é uma pessoa maravilhosa, então queremos saber... O chamavam de mestre da boca para fora, porque na realidade não era mestre nenhum para eles. Então a gente vê... Jesus dá um fora neles, hipócritas. Por que vocês vêm me tentar? É bom, por isso que a gente sempre fala, né, para vocês. É muito bom a gente aprender com Jesus, aprender tudo que a gente pode sobre o reino dos céus, sobre como viver nessa vida, superando as dificuldades, sofrimentos, as enfermidades, tudo que pode nos aparecer quando a gente menos espera. Então, a fé nos ajuda a superar essas dificuldades, nos ajuda a ter força para lutar contra, para não desanimar. E também nós aprendemos com Jesus, que é muito forte de personalidade, sincero, direto, objetivo, franco. Então isso é tudo de bom, que ele é realmente um grande mestre para a gente, em todos os sentidos. Sim, verdade. Jesus é tudo aquilo que a gente sempre sonhou em ser e temos que trabalhar muito, mas muito mesmo, para podermos chegar a pelo menos uma pequena parte dessa perfeição que Jesus tem como homem e Deus, como verdadeiro homem e como verdadeiro Deus. Sabe, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, que Jesus nasceu, veio a esse mundo, quer dizer, diferente de nós. Nascemos, estamos nesse mundo, mas a nossa vocação, a gente demora para descobrir qual ela é, né? A gente demora a descobrir como que nós podemos servir melhor a Deus, né, na igreja, botando em prática os nossos dons. Você já não nasce sabendo quais são os seus dons, mas diferente de nós, porque Jesus se fez homem, mas ele é Deus. Ele já existia, ele já sabia de todas as coisas. Então, o fato de que ele já veio, já sabia de todas as coisas, foi também muito crucial, ajudou muito ele na missão dele. Verdade. Porque em todo o tempo ele nunca fugiu da cruz.
Ele nunca fugiu da cruz. Ele sempre soube aonde a vida dele ia levar ele. Exatamente. Mas ele não desistiu, não saiu, entendeu? Só teve uma vez que Jesus escapou, né? Milagrosamente. Você sempre gosta de falar isso, né? Quando eles iam jogar ele lá embaixo. Porque é uma passagem muito interessante. Mas Jesus somente saiu e passou no meio deles e foi embora naquele momento em que os judeus haviam o agarrado e o levaram para a ponta de um precipício para jogá-lo de lá de cima. E Jesus, de repente, simplesmente saiu e passou no meio deles e foi embora. Porque não havia ainda chegado a hora dele. De cumprir. Ele não saiu dali porque ele ficou com medo de ser jogado no precipício. Não, nada disso. Em Jesus não havia medo. Medo é algo que é inerente a nós, seres humanos, fracos. Ele não tinha medo, mas no Horto das Oliveiras, quando ele suou sangue, quando ele estava já para ser crucificado, quer dizer, a gente sabe que Jesus sofreu como um homem, sofreu como um homem, sim, mesmo sendo Deus, porque esse foi o preço, né, que ele pagou por nós. Então, os cientistas dizem que se uma pessoa estiver diante de um sofrimento muito grande, diante de algo, é possível que seus poros se dilatem e comece a suar sangue. É porque a pessoa está com pavor, assim. É um sofrimento muito aterrador. Ele passou por isso. Eu me lembro que a gente gosta muito de ouvir também, já tem um tempo que eu não escuto, mas gosto muito de ouvir no canal católico, um leigo que foi 12 anos pastor de uma igreja, saiu e se converteu católico. Já era católico antes, passou para essa igreja, depois voltou, mas ele é muito conhecedor da Bíblia, ele é um cientista biblista e ele fala muito bem, Scott Hans. Aí, uma vez, ele estava explicando que quando Jesus sofreu na cruz, ele não sofreu como Deus, ele sofreu como homem. Então, foi toda a parte humana dele que foi ofertado a Deus por nós. E é bem interessante, que pode até fazer a gente pensar assim, Jesus aguentou tudo aquilo porque ele era Deus. Mas nesse momento, até eu ouvindo uma vez o Scott falando disso, e deu para entender muito bem que o significado, a profundidade disso. Então, dele se entregar e morrer como homem. Mas ele vai e entrega ao Pai o seu espírito, e quando acontece, né, que ele morre... Ali no momento da cruz, se ele não sofresse como homem, perderia totalmente a validade daquilo que ele veio realmente fazer, que é se oferecer como cordeiro de expiação para Deus pelos nossos pecados. O que os judeus faziam antes com os sacrifícios deles? Eles matavam o cordeiro no altar e esparramavam o sangue do cordeiro sobre o altar. E sobre as pessoas para poder lavar. E sobre as pessoas para aspergi-las. Né? Porque assim eles achavam que iam reconciliar com Deus, apagando os pecados e tudo mais. Então Jesus veio e ele mesmo se ofereceu como um cordeiro. Ele morreu ali como um cordeiro, como um animal, como da mesma maneira como os judeus faziam com os animais. Então perderia totalmente a validade, o efeito da morte na cruz, se ele o sofresse como Deus e não como homem. Então, a gente está falando tudo isso, né, para a gente mostrar assim, a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Então, a gente sabe que Jesus teve a natureza humana que ele adquiriu, mas ele também tinha a natureza divina. Essa parte de baixo bem interessante, que essa parte aqui quando está no final desse evangelho, que fala, esse é o maior e o primeiro mandamento, né?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o maior e o primeiro, né? E o segundo é semelhante a esse. O segundo é amar o homem como a si mesmo. Porque se a gente colocasse o homem na frente de Deus, certamente deixaremos Deus de lado. E no versículo 40, ele diz assim: toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Bem interessante, né? Toda a lei e o profeta, tudo depende. Tudo está aí, retratado. Exatamente. Tudo está aí. Então, a gente, cada vez mais, né, quando a gente reflete no Evangelho, o Evangelho nos leva longe. Muitas vezes temos que ter cuidado para não voltar ao ponto de partida, não voar, né? Não decolar e não saber aterrissar, ficar só voando. Mas esse Evangelho nos leva longe e a gente vê que os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, os herodianos, haviam muitos partidos políticos naquela época que eles, cada um seguia o seu mestre. Quando o Adilson falou na reflexão dele que eles chamaram Jesus de mestre, mas era da boca para fora, porque na verdade eles não acreditavam que Jesus era mestre. Então isso era uma influência que tinha naquela época muito grande da civilização grega, né? Os gregos tinham os mestres e os discípulos. Então, quer dizer, foi o mesmo com o grupo apostólico, com essa comunidade de 12 que Jesus fundou. Jesus seguiu assim, aquele exemplo dos filósofos gregos que sentavam, começavam a filosofar, ensinar, e aquelas pessoas sentavam ali, ficavam aprendendo com eles. Então Jesus usou essa mesma metodologia. Bem interessante, né? Para ensinar. Então por isso ele era chamado de mestre, e os discípulos significa alunos. Discípulo é que segue o mestre. Então seguiam Jesus. Então para você, na época, chamar alguém de mestre, é porque você seguia aquela pessoa. E na verdade a gente sabe que esses não seguiam, esses perseguiam Jesus. Era diferente. Bom, nós já refletimos, né, tudo que nós precisávamos refletir para esse dia de hoje. E a gente aprendeu e reaprendeu, afirmou e reafirmou que os 10 mandamentos estão resumidos nesses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E São João nos adverte: se a gente não amar o nosso próximo que a gente vê, como que a gente pode amar Deus que a gente não vê? Ele diz que é mentiroso. Se você não ama o próximo que vê, diz que ama a Deus que não vê. O amor ao próximo é um amor que nos compromete com Deus. E é bem interessante que em várias passagens do Evangelho, Jesus fala bem claro: tudo que você fizer ao teu próximo é a mim que vocês estão fazendo. Tudo que vocês deixarem de fazer foi a mim que vocês deixaram de fazer. Então é bem interessante. Mas o que é muito gratificante é que a gente manter vivo no nosso coração esse sentimento, ele nos engrandece, nos deixa felizes. A gente fica se sentindo mais feliz, né, quando a gente procura olhar mais o lado bom das pessoas, amar as pessoas, perdoar sempre, reconhecer que às vezes nem todos estão no mesmo nível. Às vezes tem umas pessoas que entendem melhor, tem umas pessoas que se convertem mais rápido, outras são mais demoradas. Então, por isso tudo e pela misericórdia de Deus, que é muito grande para conosco, e sobre a condição, o Senhor nos perdoa na medida que nós também perdoamos. Exatamente. E então nós vamos terminar, né, pensando bem nesse Evangelho, que eu devo de amar o próximo como eu amo a mim mesma,
eu devo de amar o próximo como eu amo e desejar para o próximo que seja feliz, que tenha tudo de bom, seja bem sucedido, que seja tudo o que eu quero ser. É verdade. Né? Devemos fazer isso uns com os outros. Para que assim todos nós possamos estar no mesmo barco, na mesma página, todos nós possamos estar ajudando-nos mutuamente para que a gente possa um dia realmente chegar ao reino dos céus e viver a felicidade com Deus. Mas veja, a proposta do Senhor para a gente é uma proposta muito boa. Tudo que Jesus fala para a gente é muito bom. E eu não sei como que nós podemos resistir, eu não sei como que podemos fugir dele, não querer compromisso com as coisas dele. Então aproveito para dizer para vocês, olha, toda sexta-feira nós nos reunimos para refletir na palavra de Deus. Hoje é o dia que vamos nos reunir aqui na cidade de Deerfield Beach, na casa da Carminha e Francisco. A semana que vem tá vindo um casal do Brasil. Vocês viram que eu botei o QR Code para apontar para ele, para a ficha de inscrição. Esse casal vai nos trabalhar com a gente, vai nos ensinar como fazer uma leitura bíblica perfeita. A leitura bíblica perfeita, hoje em dia, que é muito falada, se chama Lexio Divina. É fazer uma leitura bem aprofundada com oração. E a gente vai ter esse encontro sexta, sábado e domingo. Então, agora eu estou na dúvida se ainda vai ter sexta, mas sábado e domingo eu tenho certeza que sim. E todos são convidados, participem, porque a palavra de Deus, ela nos incentiva, ela é lâmpada, né, para os nossos olhos. Participe, engaje, se interesse, porque esses assuntos nos trazem bastante conhecimento de nós mesmos, do nosso destino, nos traz paz, nos dá fortaleza, tudo que a gente precisa para superar as dificuldades dessa vida. Então, essa semana eu gostaria de propor para vocês que reze junto conosco por todas as pessoas que são portadoras de câncer, que estão lutando contra o câncer. Nós temos umas pessoas muito queridas que estão passando por isso e estão sofrendo muito por isso. Então, vamos rezar por todos os enfermos, mas especialmente pelas pessoas que sofrem de câncer, tá bom? É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. A paz de Cristo para todos nós, para o mundo inteiro. A paz de Cristo. Tchau. Tchau. Bye.